Bom dia! Bom dia, bom dia! E vamos a um ótimo domingo para todos que estiverem aqui nesse dia de hoje, que foram ver agora ou que forem ver depois no gravado. Com uma passagem, com uma mensagem para realmente reedificar cada um de nós que precisamos, como eu preciso, como quem estiver aí, quem for assistir, estiver precisando também. Porque da mesma maneira que quando eu li aqui, depois de ter ouvido também, junto com o meu grupo, uma palavra de força, de fé, esperança, que a gente tem que estar sempre pronta para poder levar a palavra de cura. Foi lido isso e pegou para mim hoje, foi realmente em Provérbios 7, o versículo 17, Provérbios 13, versículo 17, que hoje é dia 13. Mas eu não vou ler Provérbios não. Eu continuei aqui fazendo meus estudos, continuei aqui meditando na palavra. E eu já tinha visto essa palavra essa semana aqui eu com as minhas meditações, minhas reflexões, e eu vou compartilhar com vocês. É uma passagem que quase ninguém fala, é um livro que muitas pessoas praticamente não divulgam muito. Não sei porquê, mas para mim toda a palavra, toda ela é muito cheia de chaves e insights para a vida da gente. Então, eu vou falar com vocês sobre Miqueias. Miqueias é um livro que realmente é muito difícil você ver alguém falando sobre isso. Mas eu me baseio aqui, eu me baseio não, eu busco, né, a minha conexão sempre através dessa Bíblia, que é a Bíblia da Mulher que Ora, eu sempre falo isso para vocês. E Miqueias, ele foi o autor desse livro. É um livro muito pequeno. Ele tem exatamente só 7 capítulos. É bem pequeno, mas é muito cheio de insights, sabe? E principalmente no momento que você estiver passando por situações que você se acha que está no fundo do poço, que você se sente completamente despreparado ou desamparado, ou que não vai ter nenhuma solução. E é um livro que realmente me trouxe alegria em poder estar relendo e entendendo mais e mais. Eu vou fazer a introdução, como eu sempre procuro fazer para vocês, de quem é o Miqueias. Miqueias era um profeta obscuro na antiga Israel, e quem fora confiado para ele a tarefa é pouco invejável, né, de avaliar a sua cultura obstinada e afundada no pecado. E ela, afundada no pecado, né, a ela dirigir-se, ele tinha que se dirigir, né, a essa comunidade que estava totalmente afundada em pecado. Então, quer dizer, não era uma função muito fácil para ele fazer naquele momento, né? É muito difícil, realmente. E é um profeta no antigo Israel, com todas aquelas regras, com toda a lei que existia. Sua mensagem visava lembrá-los do desejo de Deus, como até hoje, na vinda do reino que nós estamos vivendo, a volta do reino, o reino de Jesus está próximo. E essa passagem falou, uau, para mim. E eu espero que fala também no teu coração muito forte. Sua mensagem visava lembrá-los do desejo de Deus, o que o Senhor pede de ti. Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Isso está no capítulo 6, versículo 8, em Miqueias. Se você tiver interesse, você pode ler também. E vou continuar aqui a introdução. Ao ouvir ou ler as notícias do dia, você balança a cabeça negativamente, você levanta as mãos em desespero, curva sua cabeça, entrelaça os dedos em oração? Tem gente que faz isso. Todos precisamos orar mais. Devemos orar para que o coração das pessoas se abra para as coisas do Senhor, pois assim virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Isso está no capítulo 7, versículo 17.
Podemos orar para que venham a compreender claramente que Deus terá compaixão delas e lançará os seus pecados e suas iniquidades nas profundezas do mar. Orar pelas pessoas ajuda-as a ouvir melhor a voz de Deus. Ah, Senhor, eu te peço, meu Pai, que todas as pessoas que precisarem ouvir a sua voz no momento de hoje, no dia de hoje, não só hoje, como todos os dias, que elas tenham realmente um ouvido altível a Ti, um coração ensinável para ouvir o que o Senhor tem para eles. E eu vou direto no capítulo 7, porque é aquele que realmente vai falar bem forte com a gente aqui. Erguendo-se das trevas, para refletir. Ó minha inimiga, não te alegres ao meu respeito. O título é Erguendo-se das trevas, não? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Ninguém é perfeito. O povo de Judá sabia muito bem. Eles falharam terrivelmente em relação a Deus. Para piorar as coisas, os inimigos zombavam deles. Depois eu volto aqui. Eu vou ler pela NVI para ficar mais simples para vocês. Mas você pode acompanhar pela Bíblia que você quiser. Que a palavra não muda. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei a justiça. Então a minha inimiga verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse, onde está o Senhor seu Deus? A inimiga aqui, gente, lembra? É as trevas. Porque o povo tinha pecado. Mas Miqueias, como sendo um profeta, ele tinha essa consciência que mesmo o povo tendo pecado, não estavam andando nos caminhos que deveriam, eles tinham ainda uma solução. Eles poderiam voltar para Deus, porque Deus é misericordioso sempre. Ele só quer que nós nos erguemos e peçamos ajuda. Então, ele falou, meu Deus, os meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada com o barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você, gente, desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-os pastar em Baçã, em Gileade, como antigamente. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão na boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como os animais que se arrastam no chão. Sairão com temor, se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem és comparável a ti? Ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces as transgressões do remanescente da sua herança. Tu não permaneces irado para sempre, mas tens sempre prazer em mostrar o amor. O amor de Deus, ele é extraordinário. Sempre ele está pronto. Por mais que você esteja, que eu esteja, que você tenha caído, que você esteja nas trevas, que você não está no caminho que é o caminho de Deus, ele está sempre pronto
para te mostrar amor e te dar a mão para que você se reerga e você comece a fazer o que é certo perante a Deus. No versículo 19 do capítulo 7 de Miqueias: de novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometestes sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. O que o livro de Miqueias está deixando bem claro nesse capítulo? Que por mais que estejamos nos sentindo que não somos merecedores do perdão de Deus, oi, bom dia, Isabel, bem-vinda! Saudade! Por mais que Deus ele tenha visto, esteja vendo os pecados da humanidade, mas ele só está querendo que a humanidade se redima, que olhe, seja atento, esteja pronto a pedir ajuda. E ajuda para quem? Para ele. O próprio Miqueias, quando ele fala aqui, né, nesse capítulo 7, que é para refletir sobre isso, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O povo de Judá sabia disso. Olha, o povo de Judá era lá das 12 tribos, que foi no tempo de Deus que estava lá. Deus andava com eles o tempo todo. Então tu imagina nos dias de hoje. Ninguém é perfeito. O povo de Judá sabia disso muito bem. E eles falharam terrivelmente em relação a Deus. Para piorar ainda as coisas, os inimigos ainda zombavam deles. Ah, você tem seu Deus aí? Olha como é que você tá. Não deixe isso te influenciar. Não deixe isso te deixar na situação que você está. Essa é a mensagem. Porque isso é o caminho que as trevas querem que você continue se sentindo rejeitado. E Deus, ele não rejeita ninguém. Ele é Deus de amor. Ele está pronto sempre para oferecer o amor dele. Para muitas pessoas, ser bom pode ser uma luta diária. Pode ser. A natureza humana, ela é instintivamente egoísta, levando-nos a nos esforçar para satisfazer os nossos desejos. Deus, porém, ele nos deu a sua palavra e seu espírito para nos ajudar a combater a nossa natureza, que ela é pecaminosa. Porque ele já sabia, porque o pecado, quando veio, a nossa natureza já era pecaminosa. E ele sabia disso. Mas ele nos dá o quê? O Espírito Santo, ele nos dá a palavra dele. Então, mesmo que você tenha pecado, que você tenha andado em caminhos que não eram os caminhos dele, lembre-se que ele é misericordioso. Mesmo assim, todos caímos em pecado, algumas mais profundamente que as outras. Nessas ocasiões, temos que fazer uma escolha. Ou você se chafurda, quer dizer, você se afunda nas trevas da sua autopiedade. Ah, é assim mesmo, eu não consigo, eu sou... Ou você se arrepende, olha para Jesus, por tudo que ele fez pela humanidade e começa de novo. O Senhor será a minha luz. Olha o que o Miqueias fala para esse povo naquela época, naquele dia. E no dia de hoje não é diferente. O Senhor será a minha luz, escreveu Miqueias. O pecado é um caminho escuro que primeiro nos atrai com promessas de satisfazer os desejos humanos, mas quando a luz da palavra brilha sobre ele, sobre essas trevas, sobre o pecado, todos os laços, as armadilhas, os pântanos são revelados. Olha que livro extraordinário. É um livro bem esquecido, pouco lido, talvez algumas pessoas, mas é difícil eu ver falarem sobre isso. E eu, lendo aqui, eu falei, nossa, é muito forte, eu vou compartilhar. Lembre-se sempre que não importa quanto tenhamos falhado, Deus está pronto a perdoar-nos quando lhe pedimos. Sempre ele está pronto. O Senhor não quer que nenhum dos seus filhos peque sem esperança de resgate. Foi por isso que ele nos enviou o seu Filho, Jesus, para oferecer-nos a salvação. Irmos até ele em arrependimento é a nossa decisão. Você falhou, você errou, você pecou, mas mudar tudo isso não depende de ninguém, mas só da sua decisão, da minha decisão. Se não houver isso, ele não pode fazer nada. Ele é amor, mas ele é justo. Se você não pedir, ele não vai poder te dar.
Imagine uma pessoa se afogando e gritando por socorro. E de repente um braço forte aparece na água. Evidentemente essa pessoa te agarra e seria salva. A confissão do pecado e o arrependimento são uma mão forte que se nos estende quando estamos nos afogando nos fracassos. Entretanto, muitos preferem rejeitar uma restauração e talvez não compreendam o perigo que enfrentam ou, quem sabe, rejeitam a esperança que é oferecida. Eu já fui assim, quando eu não conhecia quem era esse Salvador, esse Jesus. Então se dê uma oportunidade. Se dê uma oportunidade. Se você está se afundando, chafurdando nas trevas, nos pecados, dá a oportunidade de você ver a luz brilhar na sua vida. Porque tem esperança oferecida por achar que pode salvar-se a si mesmo. Então você não consegue se salvar sozinho. Você tem que pedir ajuda. E só Ele pode te dar. Salvar-se por si só, você não vai conseguir. Jesus, porém, está sempre pronto para nos tirar da escuridão. Não importa quão profundo ou quantas vezes você escorregou, quantas vezes nós escorregamos e caímos. Sempre que você se sentir, que eu me senti, me afundando nas trevas, faça essa oração. A oração não é minha, está aqui uma palavra. E eu vou dividir com vocês a oração. Senhor, ajuda-me a confiar em Tua luz na minha vida. Peço-te que seja o meu tesouro. Sei que és luz e em Ti não há trevas. Não há treva alguma. Senhor, Tu vês o que está no escuro. Quando eu estiver nas trevas, Tu serás minha luz. Sei que, quando falhar, Tu me levantarás. E eu te adoro como a luz da minha vida e agradeço por iluminares a escuridão. Uau! Com muita humildade, reconhecimento de que somos falhos. Fazendo essa oração tão simples, não precisa ser exatamente como eu li, mas você entendeu a mensagem. Deus está sempre pronto para te dar a mão, para tirar você dessa escuridão. Se você também está se sentindo com vontade de fazer alguma coisa, mas algo te impede, é porque você não buscou a luz, você não buscou a mão de Deus para te dar direção, para clarear o caminho. É essa a mensagem que falam aqui. Erguendo-se das trevas, o Senhor traz luz e liberdade. Que é o que é dito a partir do versículo 8, no capítulo 7 de Miqueias. O Senhor traz luz e liberdade. E foi para a luz e para a liberdade que Jesus, Ele nos salvou. Ele veio ao mundo, Ele deu a própria vida por nós. Então, vamos entender isso. Mesmo que quando há um erro no caminho, você que já anda com Deus, eu que já ando com Deus, não se afunde naquilo que somente a treva quer que você fala. Que você fica ali se sentindo culpado. Ei, errou? Erga a cabeça, fala, Senhor, me ajuda. Peça ajuda. Eu errei. Ele é misericordioso. Então eu achei fantástico ter encontrado essa passagem. Tem outros livros que falam quase a mesma coisa em outras situações. Aqui, a nação era em Judá, estava totalmente... O povo de Israel, naquela antiga Israel, o povo estava totalmente fazendo as coisas erradas. Eles não estavam vivendo do jeito que Deus tinha planejado, tinha ordenado. E eles viviam na lei, tinham que viver na lei. Então imagine hoje que a gente não está mais na lei, mas a gente tem que seguir os princípios. Então, se sinta amparado sempre pela palavra. Seja qual for a sua falha, a minha falha, eu tenho que me amparar aqui, ó. É na força que vem do alto, nesse amor que Deus tem para nos dar. Porque se não for isso, a gente se afunda assim na escuridão, no pecado. Vem vindo uma coisinha pequenininha, outra maiorzinha. Quando tu vai ver, tu já está na lama. Tu está exatamente como disse aqui,
chafurdado, né? Na lama, na escuridão. Chafurdado quer dizer afundado ali, é totalmente mergulhado no que é ruim. Não só para ti, e para todas as pessoas que estão à sua volta, principalmente sua família. Então, peça ao Senhor que conceda a você esse esclarecimento. A gente tem que orar, sabe? Pedir a Deus que nos acrescente mais força, mais fé nele, que a gente tenha confiança e que ele vai ouvir sua oração. Pode ter certeza. Deus ouve sempre a nossa oração. Eu acordei num domingo assim, hoje está um dia, como todos os dias, excelente para que a gente faça um dia novo. Então esse também é o meu desejo, que cada um de vocês faça um dia memorável. Se você estava vivendo algum problema ou estava pensando que eu não sou digna disso ou daquilo, eu não sou digno de fazer tal coisa, ou de ser tal coisa, tira isso da sua cabeça. Arranca agora em nome de Jesus, porque só quem quer isso é as trevas. Erga-se das trevas. Erguendo-se das trevas, Deus vai conceder a você a luz e a liberdade para você ser aquilo que você já é. Você é amado, você é amada, você é imagem e semelhança do Criador. Nada além disso e nada mais que isso. Você é amado, você é imagem e semelhança do Criador. Quando você aceita isso e tem essa certeza dentro de você, nenhuma falha, porque o ser humano é falho, vai tirar essa certeza de ti. Simplesmente tem que ter a humildade de sempre se achegar a Deus e pedir ajuda quando precisar. É para isso que existe a palavra, que é para nos confortar, que é para nos orientar. E é por isso que temos que sempre estar junto com pessoas que buscam o mesmo propósito, ser a imagem e semelhança do Criador, baseado nos princípios. É conselho? Não, não é um conselho. É a direção que não foi dada por mim, foi dada por Deus. Só estou repassando. Para que quando uns esquecem, a gente tem que abrir a boca e falar para lembrar. E isso faz parte, sim, da minha vida, sempre vai fazer, desde que eu conheci. Quando eu estava afundada na lama, eu vivi numa lama por muito tempo. Até que um dia eu resolvi dar a chance de ver, será que existe mesmo? Eu vou te dizer, eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava na Bíblia. Você sabe o que eu dizia? Eu dizia, esse povo é tão bobo. Fica ouvindo, ou lendo coisas que alguém mais esperto que ele escreveu para manipular a sua cabeça. Era assim que eu pensava. Olha a que ponto que as trevas nos levam a pensar. Eu pensava exatamente assim e batia firme. Até que, afundada na lama, que eu quase morri, num dos segundos acidentes que eu tive, porque não foi só um, porque ali eu estava afundando na lama e não estava deixando a luz vir até mim. Não me interessava. Mas quem faz isso? É o mundo. O mundo, ele é enganoso. No mundo tem aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo, não é? Porque ele venceu tudo. Eu também venci. Você não precisa passar por acidentes, por lamaçal, por distúrbios na sua vida se você já abriu o olho agora. Se você está triste, busca alegria na palavra, busca alegria em Deus, porque Ele te dá tudo isso. Eu vou te dizer, quando eu sofri o segundo acidente, fiquei em cadeira de rodas, andei de muletas por meses, quase um ano. Quando eu quase perdi minha vida, naquele dia, e já tinha quase perdido outro dia. Olha só como que é, sabe? Mas a gente numa cegueira tão grande continua ainda batendo em ponta de faca. Eu lembro muito bem, eu deitada naquela cama, sem poder levantar sozinha, eu precisava da ajuda. É a ajuda de 2 adolescentes, que eram meus filhos. Para me erguer dali, eu ia até um outro lugar, uma cozinha, um banheiro. E ali também foi o dia que... foram os momentos que eu comecei
não foi eu. Hoje eu sei que não foi eu. Foi as próprias trevas estavam me querendo me afundar mais e mais naquela lama que eu já estava. Numa cama, sem poder fazer nada. Começou a vir pensamentos totalmente ao contrário do que Deus quer pra gente. Do que Ele põe na minha vida, do que Ele mostrou pra mim depois. Eu queria pensar, meus pensamentos eram só de coisas ruins, porque naquele exato momento também, dentro da minha família, tínhamos tido uma perda muito grande e que foi feito também, que aconteceu também pelas trevas que estavam na nossa vida. Perdi um irmão, não foi naturalmente, foi por suicídio. Ali foi o meu verdadeiro fundo de poço, era o meu caçula. Hoje eu falo sorrindo porque eu entendi, mas eu sofri muito. E naquele sofrimento eu comecei a me afundar mais e mais no que não era o que Deus queria, e sim essa treva queria na minha vida. Foi ali que eu aprendi o amor de Cristo. Eu estava sofrendo tanto, tanto, e não entendia o porquê do menino jovem ter passado por aquilo, ter feito aquilo. Eu vou dizer o que eu falava. Eu falava assim: vem me falar por que você fez isso. Eu queria que ele viesse me falar o porquê ele fez aquilo. Era o meu irmão que era o único menino da família. Éramos 3, hoje somos só 2 filhas da minha mãe. A partir daquela lama que eu estava vivendo, me sentindo impotente de fazer qualquer coisa, e quando eu recebi a notícia, ainda de muletas, eu tive que dar um jeito. Ir até a cidade, que era São Paulo, para poder enterrar meu irmão junto com a minha família. Ali eu estava numa lama, que eu não tenho palavras para dizer. Mas foi também nessa lama que Jesus, que Deus usou pessoas para me mostrar: olha, Rô, tem um caminho. Você pode sair disso e você vai, mas você tem que querer. Ali eu tive que tomar uma decisão. Quando eu voltei para minha casa, olhei em minha volta, vi meus filhos, falei: meus filhos me ajudando. Meu irmão perdi por suicídio. Falei: gente, o que é isso? Não é possível. Parei de querer que ele viesse me falar. E comecei a falar com quem? Eu falei bem assim: se o Senhor existe, então eu quero uma solução. Eu quero que o Senhor me mostre quem é o Senhor. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Naquele mesmo dia, eu ouvi uma passagem que falou assim: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se seu fardo é pesado, vinde até mim. Naquele dia, foi o dia que eu encontrei. Eu falei: opa, nunca tinha ouvido aquilo. Mas foi esse dia que tudo mudou. Porque eu ouvi, dei atenção e ficou martelando. Levou alguns dias? Levou. Pra mim ir até ele. Mas desde aquele dia, eu nunca mais saí da presença de Deus. Tenho muitas outras coisas que aconteceram. Um caminho foi longo demais. Mas quando você se ergue dessas trevas que eu mencionei aqui, desse livro de Miqueias, eu estive nessas trevas. Então eu estou falando com propriedade de uma pessoa que viveu a experiência das trevas em todos os sentidos. Foi árduo o caminho. Isso aconteceu em 2004, que o meu acidente foi em 2003. E aqui estou eu. Eu sou uma filha amada. Eu entendi que Deus é vivo, a palavra é viva. Tudo aquilo que eu duvidava, que eu não acreditava na Bíblia, que eu não acreditava nem nisso, foi sendo mostrado para mim dia a dia. Cada dúvida que eu tinha, pá, acontecia alguma coisa para me mostrar.
Ele foi usando cada ferramenta dele para me mostrar. Você quer isso? Eu vou te mostrar. Você quer aquilo? Vou te mostrar. Você vai ter isso? Vou te mostrar. Não eram coisas, não. Eram situações que eu fui vivendo. Aí eu falava, meu Deus. Eu vou contar rapidinho aqui. Eu já tinha ido até um lugar onde se fazia orações, falavam de Deus, né? Uma instituição. Mas eu ia ali porque começou a me ser confortável. Aí, eu ainda não cria, eu não tinha essa fé que hoje eu tenho. Eu me lembro que fosse hoje. Eu com a minha muletinha, tac, pela rua, para chegar até o lugar. E no caminho eu vinha pensando bem assim, vou lá, tô me sentindo bem ir lá, não tenho o que fazer mesmo, né? Vou até lá ouvir. Eu não acredito muito no que eles falam, naquela palavra. Gente, naquele dia, eu entrei naquele lugar, só tinha umas 10 pessoas no máximo, porque eram umas 3 horas da tarde essa reunião. E eu me lembro que a pessoa que entrou para pregar a palavra, ela já chegou falando exatamente assim. Eu vou repetir para vocês, porque isso ficou marcado na minha vida e eu nunca vou esquecer. E eu oro por essa pessoa todos os dias, por ter sido usado por Deus e ter trazido essa mensagem para mim. Existem pessoas aqui, ele falou, tem uma pessoa aqui que ela não acredita. Ele levantou a Bíblia assim. Não acredita nisso aqui. A Bíblia é sagrada. Ela não acredita. Mas eu vou te dizer uma coisa. Pra essa pessoa, eu não sei quem é. Eu assim pensei, eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei, uau, eu não falei para ninguém, eu tô sozinha. Ele tá repetindo justamente aquilo que eu vinha pensando em todo o caminho indo para lá. Aí ele abriu numa passagem, que é um dos livros que eu amo, que é Isaías. É um dos livros que realmente eu amo, que é Isaías. Ele abriu na passagem que fala: todos os olhos, toda a língua confessará, todos os joelhos se dobrará para o Senhor seu Deus. Se Deus existe, você que não está deixando essa pessoa entender essa palavra, não acreditar nessa mensagem e nisso aqui que é a minha palavra, você vai sair da vida, da mente dela agora. A partir daquele dia, situações aconteceram lá no lugar e eu ali olhando, falei, uau, como que ele sabia? Eu fiquei quietinha, eu tava quietinho, fiquei mais atenta. Foi ali que essa libertação, essa luz, o Senhor traz luz, liberdade. Não foi o que eu li aqui? Nessa passagem de Miqueias, não tem nada a ver com Isaías. Mas é o mesmo, a palavra é a mesma em todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Desde aquele dia, quando eu saí dali, eu não tinha um tostão para comprar uma Bíblia, porque eu não tinha. O desejo ali nasceu. Eu preciso de uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia. O que eu vou fazer? Eu preciso arrumar. Eu queria ler, eu queria entender. Naquela semana, eu consegui recursos para comprar uma Bíblia. Ali, nunca mais, isso foi em 2004, eu deixei de ler, entender e buscar entender mais e mais a Bíblia. Gente, é muita coisa que eu sou ficar aqui. Oi, Renata, bom dia. Vai levar horas. Vai levar horas para falar. É muita coisa. Mas eu só tô dizendo isso é para dividir com vocês. Eu sempre tô falando, um dia eu vou dar meu testemunho, mas isso aqui é só um trechinho de como começou. Eu de muletas, eu quebrei o fêmur, poderia não ter andado mais, já tinha sofrido um acidente anterior, um ano antes. Então ali eu comecei a entender o porquê que tudo estava acontecendo, Você já ouviu também falar que toda família tem um José?
Hoje eu entendo também isso. Eu sou José da minha família. Eu fui a primeira a entender esse amor. Eu fui a primeira a aceitar, entender o amor de Cristo, sabe? Deixar de ver somente a Sexta-feira da Paixão, quando todo mundo simplesmente esperava logo a Páscoa chegar para comer chocolate, ou chegar a Sexta-feira da Paixão para comprar lá o peixe, para comer o peixe. Mudou todo o sentido. Tudo aquilo era só uma religiosidade que existia na família, mas ninguém conhecia quem era Deus, quem era Jesus. E ainda assim, muitas outras coisas foram acontecendo. Perdi meu irmãozinho, passou 3 anos, minha mãe não aguentou aquilo. Ela também se foi. Mais uma vez, ali, só que ali eu já estava com Jesus. 3 anos depois, eu já estava com Jesus. Quando aconteceu com a minha mãe, dela se ir também. Uma situação triste. Não vou contar agora, mas... eu só quero que vocês entendam o seguinte. Hoje, como é que você sorri tanto? Sim, eu sorrio porque o que faz brilhar é a luz de Deus na minha vida. Foi eu entender quem Ele é e o que Ele quer. O que Ele quer. Se hoje eu tenho uma família, eu quero que outras famílias entendam que a sua família também, ela pode ter um José. E esse José pode ser você, para ajudar os outros, para poder levar para eles. Comece em casa. Comece em casa. Até hoje, por exemplo, eu vou dar um outro spoiler, não, é o testemunho. O homem que eu sonhei um dia para minha vida, fui ter com 55 anos. Sabe por quê? Porque lá atrás, em 2004, quando eu conheci Jesus, eu entendi que tudo se renova. Ressuscita-me. Ressuscita-me, Senhor. Eu acreditei nisso. Ressuscita. E tudo foi ressuscitado. A minha vida amorosa, a minha vida afetiva, a minha vida familiar, a minha vida financeira, a minha vida pessoal, a minha vida espiritual. Então, uau! Quanta coisa! Tudo aquilo que eu fazia lá no passado, na espiritualidade, meu Deus, eu pus uma pedra em cima e falei, isso nunca mais. Porque era um engano total. Mas hoje eu sei. Foi isso que o capítulo que, erguendo-se das trevas, eu me ergui dessas trevas. E eu convido vocês, se tem alguém que um dia for ouvir essa live, for ouvir, que vai ficar gravado, que esse pequeno testemunho que eu dei possa te dar força para que você tenha coragem de dar uma oportunidade. Não é para Deus, porque Deus não precisa de oportunidade. É para você. E se não for por você, seja pela sua família, se você tem filhos, pelos seus filhos. Mas o amor de Deus, sabe qual é? Primeiro você tem que se amar. Porque se você não se amar primeiro, você não consegue amar o próximo. Então você tem que se amar primeiro. Se ame. Então queira isso para ti. Queira isso para ti. E você vai ter força para dar amor para os outros. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não é assim? Isso eu também entendi. Eu era muito birrenta, como minha mãe dizia. Marrenta não, marrenta é uma palavra mais moderna. Ela dizia que eu era tinhosa. Tinhosa. Mas a gente aprende. Hoje tem gente que tem a minha faixa etária, tem gente que é muito mais jovem, tem gente que é muito mais velho que possa estar ouvindo isso. Mas nunca é tarde para aprender. Nunca. Principalmente quando se diz a conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Lembre-se como eu cheguei até a verdade. Se teu fardo é pesado, vinde até mim, que eu vos aliviarei. Está em Mateus. Se teu fardo é muito pesado, vinde até mim, 11:26, que eu vos aliviarei. E o meu fardo estava muito pesado. Eu já não estava aguentando mais e estava me afundando mais na lama, pedindo para coisas que não têm nesse sentido, pedir ajuda. Eu estava nas trevas. Mas hoje eu estou na luz. E te desejo um excepcional domingo. Que muita luz venha brilhar na sua vida.
E que esse amor que eu tenho por Deus, por Jesus, e crendo nele, em tudo que eu faço, que você também sempre tenha essa certeza. E eu sempre vou orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor a minha direção, a minha luz, o meu cajado, a minha arma, a minha força, meu escudo, meu capacete, a minha couraça. Porque tudo que o Senhor nos deu, o Senhor falou, vá e domine sobre tudo que tem, sobre o céu, na terra e nas profundezas do oceano. Ele nos deu tudo isso. E é para dominarmos. E eu creio nisso. E você também pode crer. Um bom dia. Eu amo vocês. Isabel, amada, precisamos nos ver. Renata, um prazer vocês estarem aqui. E vai ter mais, a gente vai falar o que está aqui dentro, porque as minhas dores que eu tive, eu tenho certeza, como eu ouvi no dia de hoje, foi em Provérbios no 17, hoje, capítulo 13, no versículo 17, que vai curar. São curas, então tem que abrir a boca e falar. Hoje eu sou curada de todas aquelas feridas. Então, faça um excelente dia. Eu amo vocês. Até o próximo. Tchau, gente. Bom dia.